Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar aqui essa sessão de conteúdo sobre o que é o ensino online digital e remoto, para falar um pouquinho desses contextos, explorar, já que na última bateria de conteúdo nós exploramos um pouco a questão de como historicamente progrediu e quais são as diferentes formas, os diferentes contextos do ponto de vista da história do ensino à distância, para a gente se aprofundar um pouquinho sobre esse contexto de excepcionalidade que nós estamos vivendo, que ele é muito específico e merece muito da nossa atenção. Do que é que a gente está falando na prática, né? A gente está falando na prática sobre esse papel do ensino remoto, vamos chamar assim, dentro de uma situação que nós na nossa geração, pelo menos, conhecemos de forma absolutamente nova, de forma bastante diferente, que foi o uso emergencial, e isso faz com que a gente tenha uma diferença muito grande perante usos que, por mais que sejam usos complementares, por mais que sejam usos pontuais, vamos dizer assim, do ensino à distância, a pandemia da Covid-19, que é esse contexto que a gente ainda está vivendo em alguns lugares do mundo, de modo a impedir, e esse é um ponto específico, a impedir o contato social em sala de aula, fez com que o ensino à distância ganhasse uma dimensão e um papel que, para a nossa geração especialmente, era inédito. Claro que nós tivemos outros contextos pandêmicos anteriores ao contexto do ensino à distância. Isso, obviamente, todos nós já temos como informação bastante nítida. A gente não pode dizer que essa é a primeira pandemia, pelo menos no século XX. Nós tivemos uma outra grande pandemia, que foi a gripe decorrente do H1N1, a chamada gripe espanhola, que nem surgiu na Espanha, por sinal. As hipóteses científicas mais consolidadas, hoje mais respeitadas, tratam da ideia de que ela surgiu no Kansas, nos Estados Unidos, mas o que nós estamos chamando de pandemia da Covid-19 foi um exemplo fundamental de como situações emergenciais, globalmente vivenciadas, podem fazer com que, para essas próximas décadas em que nós poderemos ter, e mais uma vez estamos aqui num campo, digamos, especulativo da ciência, em que nós podemos ter diversos eventos climáticos, sanitários, políticos, ambientais, que venham a nos levar a situações de impedimento ou de limitação da reunião presencial em sala de aula. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que essa ferramenta do ensino à distância se credenciou de alguma maneira dentro do contexto da Covid-19 como uma alternativa ao fechamento quase total das escolas, dos serviços de educação, de cuidados na primeira infância, em universidades e faculdades, sem que, com isso, nós interrompamos as atividades de ensino. Isso que a gente está descrevendo é um cenário que colocou muitas questões com relação ao ensino à distância. Tanto questões com relação, mais uma vez aqui, nós estamos numa discussão reflexiva e crítica, que não é apologética, ou seja, nós não estamos interessados em fazer nenhum tipo de promoção do ensino à distância ou de detração. A preocupação é pura e simples em caracterizar. Então, claro que a gente sabe muito bem, e isso é importante para a gente não trazer uma polêmica desnecessária para dentro de uma reflexão, que é uma reflexão que deve ser aprofundada, a gente não superficializar o que deve ser um exercício holístico, o ensino à distância ele se impôs como uma alternativa, não porque pura e simplesmente havia no ensino à distância e há no ensino à distância uma característica intrinsecamente superior ao presencial, mas por quê? Porque, dado o contexto tecnológico contemporâneo, de altíssima intercomunicação entre as pessoas e a existência de uma malha de infraestrutura digital
minimamente funcional comparativamente a outras épocas, permitiu que isso se tornasse uma alternativa. Então, o ensino à distância, o uso de tecnologias digitais para viabilizar o remoto, nós podemos dizer que é algo que a Covid-19 colocou num patamar de importância que não ocorria antes, que não havia antes. A pandemia, esse evento disruptivo, foi o primeiro evento disruptivo de uma época posterior, de uma época imediatamente próxima ao que a gente chama da revolução da tecnologia comunicacional móvel. Então, a gente está observando aqui que, se por um lado isso aconteceu, e isso aconteceu como uma alternativa emergencial, por outro lado, nós temos diversos estudos, nós temos todo um trabalho de pedagogos, de psicólogos, apontando na direção que a tecnologia ela é capaz de prover a troca de informação e é capaz de promover simulações da experiência da realidade. No entanto, que essa experiência da realidade, ela depende fundamentalmente da manutenção de relacionamentos próximos entre alunos e alunos, professores e alunos, professores e professores, com todo um cabedal de experiências e além de experiências de assistências que o ambiente escolar proporciona. Nós tivemos, para a gente voltar à gripe espanhola, durante a pandemia do influenza de 1918 e 19 nos Estados Unidos, escolas foram fechadas e reuniões públicas foram proibidas, sendo associados durante esse contexto, a menores taxas de mortalidade. Durante o surto da gripe suína de 2009 no Reino Unido, um grupo de epidemiologistas acabou também endossando o fechamento de escolas para interromper o curso da transmissão infecciosa, para desacelerar a disseminação e ganhar tempo para produzir uma vacina ou para produzir fármacos ou tratamentos capazes. Tudo isso é muito importante que a gente contextualize, que o uso do ensino à distância deve ser observado à luz de uma forma de lidar com um evento, como foi um evento cisne negro, né? Um evento singular, um evento único, um evento particular, que é um evento que faz com que as atividades humanas tenham de ser interrompidas no que diz respeito ao seu contato social. Mas, daí a gente trabalhar com isso como uma ferramenta capaz de substituir plenamente o presencial, nós já temos evidências, não só evidências empíricas pela nossa experiência vivida na pandemia, como estudos que mostram que o desempenho depende da sociabilidade, de que a ludicidade, a capacidade de apreensão do conhecimento, depende muito da ludicidade. Vamos olhar algumas informações? De acordo com o Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a pandemia Covid-19 afetou 9 a cada 10 alunos em todo o mundo, com aproximadamente 1,6 bilhões de crianças e jovens sendo impossibilitados temporariamente de frequentar escolas físicas. Mesmo assim, mesmo a gente olhando para esse temporário, nós estamos falando de bilhões de crianças que, com custos sociais, com custos econômicos, com custos pessoais enormes, impactaram severamente, especialmente crianças carentes e famílias. Porque isso não só interrompeu a aprendizagem, mas isso comprometeu a nutrição, gerou problemas de cuidado infantil e custos para famílias que tiveram a sua rotina de trabalho ou interrompida ou profundamente alterada. E por que esse dado importa para a gente? Esse dado importa para a gente ponderar que nós, como docentes, para além das questões didático-pedagógicas, para além das questões gerenciais relativas ao nosso trabalho como pessoas que tutoram e que ministram o conhecimento dentro de um ambiente escolar, e eu estou lato sensu falando de ambiente escolar, eu poderia esticar que todo lugar onde há uma reunião de pessoas para uma experiência de aprendizagem e sociabilidade em torno disso é uma escola. Então, a universidade é um ambiente escolar, vamos dizer assim, lato sensu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos ter um olhar muito atento dentro dessa dimensão reflexiva que galvanize e prepara as condições para a gente observar o que é que a gente está chamando de experiência de trabalho em torno do conhecimento, que a interrupção das atividades presenciais é muito mais, mesmo com o instrumento do digital remoto,
ela é muito mais do que uma reedição, do que uma adaptação de circunstâncias cujas quais o ensino à distância já faz a todos nós vivermos. Vou tentar sintetizar ainda mais. Por mais que, como nós vimos nessa mesma bateria de conhecimento, o que nós estamos chamando de apresentação histórica, de dados históricos, de formas históricas do ensino à distância ocorrer, não quer dizer que seja rigorosamente idêntico ao que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque todas as experiências anteriores, salvo casos bem pontuais, que não tiveram o mesmo impacto que a Covid-19, porque no contexto do H1N1, do influenza, no contexto da gripe suína, o mundo era menos interdependente em termos de comunicação humana e não tinha a mesma condição de infraestrutura digital. Apesar de nós termos tido interrupções, essa mesma interdependência que faz com que nós dependamos tanto uns dos outros, faz com que, justamente, depender muito uns dos outros impõe ao contato humano um desafio muito sério. O desafio de, no caso de uma doença, isso impor um vetor de aceleração do contágio e da disseminação. Isso implica em dizer que é paradoxal, mas o mundo ter tanta integração é o que, de alguma forma, torna essa relação de trocas um espaço ativo, praticamente um trilho para passar o trem de uma disseminação infecciosa. É justamente a gente ter, e se a gente ponderar todas as questões ambientais do mundo de hoje, de qualidade do ar, se a gente ponderar as questões ambientais mais amplas com relação a cuidados com a saúde, que tem, por sua vez, relação com a concentração de renda escandalosa e a desigualdade social decorrente dessa concentração de renda no mundo de hoje, a gente tem que olhar com muita delicadeza para essa complexidade de fatores e compreender que, e essa é a hipótese de trabalho que eu estou colocando aqui, à luz da questão da Covid, que por mais que nós tenhamos uma experiência histórica que nos leva a crer que o ensino remoto tem algum grau respeitável de maturidade, por um lado, e por outro, que esse grau de maturidade é sustentado por um sistema de troca de informações multifacetado digital, mesmo assim, é uma metodologia por demais, é uma premissa metodológica por demais ousada acreditar que o ensino digital remoto está pronto para substituir o presencial. E que, mesmo num otimismo bastante esticado, nós acreditarmos que o digital remoto é capaz de substituir o presencial, isso não é uma relação. A relação de aprendizagem não se dá estritamente do ponto de vista didático, pedagógico ou gerencial. As relações de ensino se dão num plano em que as pessoas comem, muitas vezes na escola, em que elas sociabilizam, muitas vezes na escola, em que elas passam boa parte do dia na escola. Isso envolve uma gama geracional muito ampla, de crianças a adultos, a idosos, toda a faixa populacional que trafega pelo ambiente escolar. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente pura e simplesmente não dizer, ora, mas o ensino à distância funciona há tanto tempo, agora ainda por cima a gente tem internet, por que ele não tem que funcionar? Porque não é só uma relação bancária de conhecimento, na qual eu, com o meu guichê, procuro o meu guichê da sala de aula, com o meu boleto de vontade de aprender e recebo uma retribuição que é o conhecimento. As questões do ambiente de estudos, a gente vai olhar um pouquinho isso com calma, são muito importantes. O contexto no qual essa relação ocorre é muito importante. Então vamos lá? A própria Unesco recomendou, em resposta ao fechamento de escolas causado pela Covid, o uso de programas de ensino à distância, com aplicativos e plataformas educacionais abertas, na medida do possível, em que escolas e professores pudessem alcançar alunos remotamente e limitar a interrupção da educação. Um primeiro dado: inúmeras regiões do mundo afora, onde a aprendizagem online é menos viável, seja porque tem menos acesso à internet,
seja porque as ferramentas de ensino à distância, como smartphones e a própria conectividade, não é tão funcional, tornou de cara a questão operacional do ensino remoto de difícil, vamos chamar de difícil, muitas vezes inviável. Daniel, você acabou de falar para a gente que o mundo passou por uma revolução comunicacional e por uma revolução de infraestrutura de troca de comunicações, nas quais nunca nós trocamos tanta informação com tanta velocidade em tempo real. É verdade. Mas eu também coloquei de forma bastante categórica que dados de concentração de renda, uma perspectiva de desigualdade social que também é muito aguda no mundo de hoje. Portanto, acessar a internet não é igual para todos. Ter computadores ou smartphones não significa a mesma coisa para todos. Ter a regularidade da oferta de comunicação via banda larga, ou 3G, ou 4G, ou 5G, não é igual para todos. Ou seja, o fenômeno ocorre em todo mundo, mas isso não quer dizer que chegou a todos os quase 8 bilhões de seres humanos. Isso não quer dizer que todas as regiões do mundo gozam do mesmo acesso. Então, essa recomendação é uma recomendação, obviamente, emergencial, mas a questão da desigualdade é um primeiro dado, talvez o mais importante de todos, que deve ser matizado à luz de uma interpretação da eficácia e da viabilidade da implantação de mecanismos síncronos ou assíncronos de comunicação digital remota. Então, essa tábua de salvação que as instituições escolares e educacionais procuraram para minimizar acaba gerando essa grande narrativa e esse grande problema, que é qual? A minimização do impacto não implicou em uma resolução da questão e, mais uma vez, de forma paradoxal, pode vir a ter acentuado, inclusive, as condições de desigualdade que o próprio espaço escolar presencial, comumente sociabilizado, consolidado, muitas vezes ajudava a gente a suavizar. Essas barreiras não incluem só as questões socioeconômicas em si, do ponto de vista do potencial que as pessoas têm em realizar a aquisição, em receber o serviço de telecomunicação. As barreiras para essa comunicação à distância eficaz também incluem obstáculos como o ambiente doméstico ou tecnologias, como a gente está falando aqui, pouco confiáveis. A falta de infraestrutura e mecanismos de apoio, de habilidades tecnológicas avançadas e de precariedades institucionais podem fazer com que toda essa parafernália, toda essa panóplia de tecnologia, de infraestrutura e de metodologias seja uma experiência completamente mal sucedida. A gente fala isso porque é importante dizer as coisas de forma muito calma e colocar um debate que seja realmente aderente às condições do mundo real que a gente está vivendo. Por mais otimista que a gente gostaria de poder ser com relação às possibilidades tecnológicas. Não é só, e isso já é complicado, não é só distribuir aulas à distância que faz com que a experiência de ensino seja viável. Isso é uma parte do trabalho. E isso é uma parte do problema e é uma parte da solução. É igualmente importante verificar como as condições socioeconômicas, familiares de cada um dos alunos, nesse sentido, torna que esse conhecimento que chega, em primeiro lugar, de fato chega. Segundo lugar, esse discente, essa discente tem condições de fato, ter um dispositivo como esse aqui, um computador, ou um tablet de qualidade, ou uma televisão digital de qualidade, na qual possa reproduzir a contento a experiência desse conhecimento que, quando chega, chega. Em terceiro lugar, essa experiência de assistir uma aula no computador não é uma experiência em que a pessoa entra numa cápsula e pode simplesmente assistir. É isso que a gente está tentando dizer aqui. Qual é o ambiente familiar? Essa aluna que está agora assistindo aula à distância, por conta do fechamento das escolas, está tendo que ficar com os filhos em casa e dar uma atenção muito maior do que costumava dar
em termos de carga de tempo? Como funciona isso? Essa criança que, por sua vez, não pôde ir para a aula, se ela viver numa situação de vulnerabilidade social e econômica, como que ela está fazendo agora para adquirir e consumir as suas refeições? Isso acontecendo, como que é a capacitação técnica para que esse aluno, qual é não só o acesso instrumental, mas o acesso funcional de cada aluno, de cada aluna, à experiência tecnológica? Como isso funciona na prática? Essas pessoas perderam seus empregos por conta do fechamento das economias, porque, por mais que o lockdown tenha sido necessário num primeiro momento, obviamente nós tivemos efeitos. As instituições, com recursos viabilizados, especialmente as públicas, com recursos viabilizados pelos governos, o que isso gerou em termos de compensações e de benefícios sociais para que as pessoas pudessem continuar se educando e continuar mantendo esse processo educacional dentro de um mínimo de regularidade? São questões muito complexas que a gente tem pela frente. Não tem resposta simples e pura e simplesmente receber um pacote de conteúdo e assistir uma aula. É muito mais complicado. Se a tecnologia pode permitir que professores e alunos acessem materiais especializados muito além dos livros didáticos e da sala de aula, o que seria uma virtude, e é uma virtude do ensino digital e remoto, por outro lado, a falta de acesso à tecnologia ou acesso rápido pode impedir não só esses alunos em vulnerabilidade social, mas também alunos de regiões, e isso aqui no Amapá é muito importante a gente ponderar, alunos que vivam em áreas rurais, florestais, ribeirinhas, pessoas que estão em uma situação de relativa vulnerabilidade ou de acesso precário à infraestrutura por conta da própria forma cuja qual as nossas cidades distribuem serviços, ou pessoas que não vivem nas cidades e vivem em regiões interiorizadas, muitas vezes não acessam, é uma outra coisa muito, muito importante para a gente tomar pé. Uma outra questão importantíssima para a gente falar sobre como essas relações de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, devem se dar no ensino à distância, observando algumas questões que podem muito facilmente ser invisibilizadas, são as questões das diferenças culturais. Os programas à distância, eles tendem a ser mais diversificados no público que ele alcança e na capacidade de levar esse conteúdo a regiões onde tecnicamente não se poderia levar. No entanto, a gente tem uma questão aqui que é muito importante, que é qual? A questão sobre como essas mesmas distâncias tão diversas, essas mesmas regionalidades tão diversas que o ensino à distância está provendo conteúdo, serem, ao mesmo tempo, parte de um contexto ou mais amplo, ou até mesmo dentro de um mesmo estado, como é o caso do Amapá, que tem uma diversidade de formações sociais e culturais muito ampla, mas, vejamos só, alcance do conteúdo em infraestrutura, que por si só já é um desafio, não implica em necessariamente dizer que há uma adaptação à diversidade cultural existente no raio de ação que aquela ação, que aquele curso, que aquela disciplina, que aquele mestrado atende. O que eu quero dizer com isso? É que cruzar fronteiras geográficas também implica em cruzar fronteiras culturais, que podem existir sim com relação a vários assuntos. Então, é importante ter uma compreensão e consciência adequada das normas sociais, das diferenças, de possíveis questões conflitantes, de eventuais preconceitos e ter a formação a mais empática o possível no seu conteúdo e na sua metodologia no que diz respeito a essa diversidade. Apesar da capacidade do ensino digital e remoto ter acesso transfronteiriço, transregional, quase que se autopropondo a ser algo universal, não necessariamente isso implica em dizer que todos receberão esse conteúdo universalizado da mesma maneira.
Uma outra questão importante para a gente olhar é como o ensino à distância pode expandir o acesso à educação e treinamento, na medida em que a sua programação flexível relativiza as restrições de tempo impostas por responsabilidades pessoais. Então, pode ser eficaz que o curso seja concluído no tempo apropriado de cada indivíduo. Além disso, essa possibilidade imersiva, essa hipótese de uma simulação ou de um aumento da realidade, de uma realidade aumentada, expandida, pode sim facilitar a inovação pedagógica, com novas estruturas e novos formatos. Os alunos, muito mais do que a gente imagina, têm uma capacidade muito grande de inferir, de colaborar, de compartilhar, de sugerir, de questionar métodos. E isso, sem dúvida alguma, é algo que pode trabalhar, no caso do ensino à distância, de modo a, atendendo uma gama maior, com um debate mais ampliado, mas cosmopolitizado, caso ele tenha um alcance regional ou até mesmo transregional, fazendo com que esse conteúdo tenha diferentes enfoques. Tudo, mais uma vez, depende de um comportamento didático-pedagógico por parte do docente que seja focado em empatia e respeito. Quando você tem a diversidade, você tem um leque de opções maior para poder construir o que você vai vir a chamar de potencialidade. Nesse caso, essa expansão do acesso não só geográfica, mas multimodal, porque é perfeitamente possível que, com diferentes padrões de aprendizagem, com diferentes modalidades de conhecimento, alunos possam, por exemplo, utilizar dispositivos móveis, smartphones, que já fazem parte da sua rotina. Cabe a nós se opor ao uso dessas ferramentas que são diversas e vão além de pura e simplesmente uma relação binária ou até mesmo multilateral do aluno sentado olhando para o professor, do aluno prestando única e exclusivamente atenção ao professor. Essa é uma questão filosófica muito importante para se discutir do ponto de vista pedagógico. Nós precisamos que o aluno esteja sentado de frente para a gente para aprender. Tudo isso vai, por sua vez, depender de uma relação muito direta e muito umbilical com o que é a concepção didático-pedagógica e a dinâmica de construção desse processo de aprendizagem e de compartilhamento de conhecimento. Essa educação à distância, falando nessa questão de globalidade, também pode oferecer uma oportunidade em fazer com que uma comunicação mais ampla, ou seja, que mais pessoas de diferentes regiões, de diferentes culturas, faça com que a própria dinâmica da produção de conhecimento e saberes socializados em um espaço de docência, de ensino e aprendizagem, possa se tornar mais cosmopolita. Ou seja, com as ferramentas e programas que a tecnologia oferece, a comunicação pode aumentar mais do que nós imaginamos, não só entre os colegas de classe, mas entre os próprios professores e os alunos e os professores e seus colegas. Quando a gente tem uma comunicação online ampla e ela é bem utilizada de modo a abraçar a diversidade e conceber empaticamente a capacidade contributiva que cada um tem para oferecer, alunos que estão no Amapá podem realizar um aprendizado à distância em qualquer lugar do mundo e vice-versa. E isso pode implicar em uma gama mais diversificada de pensamento socializado, com novas perspectivas e exemplos, muitas vezes, externos. Quem de nós aqui, que é docente, já deu uma palestra para um outro lugar do Brasil ou participou de uma live à distância? Quem de nós aqui já não assistiu um curso à distância nessa pandemia que talvez não fosse assistir se estivesse ainda no modo presencial? Eu lembro até hoje de uma viagem que eu fiz muito legal para um lugar muito bacana, que foi Rondônia, o interior de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura, visitar colegas da Universidade Federal de Rondônia. Foi uma viagem
custosa para os colegas, o que me deixou muito honrado, porque foi um investimento que passou por reconhecer meu trabalho, para falar sobre inovação tecnológica. E foi uma viagem que demorou quase um dia inteiro de ida e um dia inteiro de volta. Claro que nada substitui o presencial, mas num cenário de escassez de recursos, esses colegas poderiam ter contado com uma parte significativa do meu trabalho sem necessariamente dispor de um investimento tão caro. Então, esse é um outro viés instrumental que a lógica de troca de conhecimento, e aqui é bem diferente do ensino à distância, quer dizer, a troca social de conteúdos, ela pode se fazer valer da tecnologia, sim, para contribuir. Além disso, tem um fator muito importante que muitas vezes a gente não leva em conta. Por quê? Porque os nossos dados socioeconômicos, os nossos dados socioculturais, são muito esparsos no ambiente universitário. A gente ainda é muito precário do ponto de vista da construção de informação estruturada sobre quem é o nosso aluno. Não pode ser descartado que o ambiente do ensino à distância pode permitir que alunos que não frequentem fisicamente um ambiente escolar, devido a alguma deficiência ou doença, que verdadeiramente os impeça de se deslocar, obtenham uma educação. Ou seja, um aluno que está acamado, que tem dificuldades de mobilidade, tem uma deficiência ou doença, pode assistir à distância. Claro que isso impõe um outro desafio, um desafio qual a gente ainda está aprendendo a lidar. Será que nós temos mecanismos nesse ensino digital remoto para, por exemplo, trabalharmos com legendas para os nossos vídeos? É uma vontade que eu sempre tive de fazer e busco uma tecnologia que me ajude a legendar os vídeos. Apesar do YouTube, não sei se vocês já repararam, tem um mecanismo que permite legendas automáticas para certos vídeos. Essa é uma ferramenta muito interessante, porque o aluno que é alfabetizado, mas que eventualmente é surdo-mudo, ele pode assistir. Ou, por exemplo, pessoas que têm deficiência. A minha mãe que faleceu de Covid, eu conto para vocês, era cega por conta de um problema de saúde por volta da metade da sua vida. Ela assistia muito conteúdo online, mas muito. Por quê? Porque esse conteúdo online, ele sem dúvida alguma possibilitou um acesso bastante amplo para uma pessoa que tinha dificuldade de mobilidade sem que ela tivesse que sair de casa. Não é bacana? É uma outra forma de ver o ensino à distância. Além de tudo, essas pessoas vão aprender de forma segura, num ambiente estabilizado. A gente vai ver já já, na próxima bateria de conteúdo, como o ensino remoto deve ser preparado nas suas condições práticas. É o último vídeo dessa sequência introdutória de conteúdo. Obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, vamos se ver já já de novo. Tchau, tchau.